Boa noite, corpinhos! A gente abriu uma live lá no perfil da Vanessa, só que tava dando erro, a gente não tava conseguindo. Vamos ver se aqui pelo meu vai. Vou esperar ela. Vou esperar ela vir pra ver se eu consigo convidar ela. Deixa eu ver. Aceitar. Oh, agora foi. Agora foi. Só que eu não tô Uhum. te vendo. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. É os bugs do Instagram. Como pode ser mais divertido? Pode melhorar. Mas isso aí já aconteceu outras vezes. E aí o que acontece? A gente faz sem se ver, mas na hora de salvar, aparece os dois. Sim, engraçado que por mais que você me enviasse a solicitação, eu Uhum. não consegui aceitar. Pois é, e aí depois eu tentava de novo e tava dando erro. Engraçado. Mas o Instagram às vezes dá esses bugs mesmo, né? O pessoal que tá online podia falar pra gente se tá vendo nós duas. Tá dando pra ver nós duas, tá dando pra ouvir direitinho. Você tá me vendo? Eu não, só vejo Não. uma tela preta. Não, então eu tô só me vendo. Tô É, vendo só a mim. eu só me vejo também. Mas o que tá certo sobre isso que a gente não tá percebendo, né? É, o que mais é possível. Então bora lá, né, amiga? Bora lá. Aí a gente descobre no final se apareceu, se não apareceu, a gente, pelo menos se ouvindo, a gente tá. Isso mesmo. Então, iniciando nossa live, né? É. Como que a gente se conheceu primeiramente, né? Uhum. E nos conhecemos numa live também, e eu realizei o convite para a TT, para que a gente pudesse compartilhar um pouquinho, né, sobre esse reconhecimento da grandiosidade que todos nós somos e como que a gente iniciou, né, nesse 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 caminho. processo de autoconhecimento e também nesse caminho de terapias integrativas. E aí, passo a palavra para você se apresentar e falar um pouquinho sobre você. Primeiramente, gratidão pelo convite. Eu fico muito grata. Eu adoro parcerias e projetos que a gente pode criar junto com outras pessoas. Né? Eu sou a TT Mafra, sou facilitadora de barras de Access. Tem 2 anos e meio, 3 anos que eu acessei o Access pela primeira vez. E desde então minha vida mudou. Eu fiz a minha primeira classe de barras. E quando eu fiz a minha primeira classe de barras, eu estava com síndrome do pânico e com psiquiatra marcado para entrar no remédio. Só que Nossa, aí, depois da minha primeira classe de barras, as barras foi o meu remédio. E então eu tenho escolhido diferente, a minha vida tem sido totalmente diferente. Desafios sempre acontecem, vão acontecer pro resto da vida, né? Porque é assim que a gente pode escolher diferente. Mas eu sou uma outra pessoa, né? Eu olho para outra TT de 3 anos atrás e eu não reconheço. Hoje eu sei que é possível uma vida com uma nova possibilidade totalmente diferente do que eu vivia antes. nossa, que maravilhoso. E é importante você compartilhar isso, né, para as pessoas Uhum. que estão passando por algum desafio parecido, né, para que elas possam acessar essa mesma consciência e essa ferramenta maravilhosa, né, que são as barras, né, eu falo que transforma vidas, né, das pessoas que realmente escolhem ser a ferramenta, né, porque eu vejo muitas pessoas que têm a ferramenta, mas engavetou e não está utilizando, e aí acaba perdendo o brilho e a potência porque não está acessando, né? Porque talvez, né, não reconhece a grandiosidade. É. E aí, esse processo de reconhecer a grandiosidade que nós já somos faz parte disso, né? Porque tem a ver com as escolhas que a gente verdadeiramente faz para nossa vida. Eu falo que assim, hoje eu busco me informar, né? Me alimentar de informações e conteúdos do que eu verdadeiramente escolho na minha vida. Então, se eu escolho manter uma vibração elevada, porque o universo ele só entende vibração.
Então eu vou me alimentar o tempo inteiro desse conteúdo, né? Eu não assisto televisão, por exemplo, não assisto televisão aberta. Então, tudo são escolhas e são hábitos que a gente vai criando, né? E o hábito é o quê? Ele é criado diariamente, é 24/7. A consciência ela é um músculo que ela precisa ser treinada 24 horas por 7. Então, qual que é a sua escolha, né? Eu até, tipo, abri uma caixinha de perguntas nos meus stories e uma pessoa me perguntou assim: o segredo para reconhecer seria entrar em ação? E aí, o meu ponto de vista, o segredo para se reconhecer é um trabalho constante, é um trabalho diário, é você perceber qual é a sua questão naquele momento, porque eu percebo que são questões que vêm à tona o tempo inteiro. E é a gente olhar para dentro de si, a gente perceber o que faz sentido para gente, o que a gente percebe que vai criar mais na nossa vida. Então, reconhecer, em primeiro lugar, para mim, é a gente chegar nessa consciência do que faz sentido pra gente. O que são os nossos valores, o que são regras pra gente, o que é negociável, o que não é negociável. A gente ter essa consciência, né? E de quem veio o convite na época, como que você chegou até a ferramenta? Então, foi uma prima minha, inclusive foi essa prima que fez a pergunta. Ela que me apresentou o Access, ela perguntou, você conhece Access? Eu, não, nunca ouvi falar, o que é isso? Aí ela é de Brasília, e aí ela comentou de uma facilitadora, é, e eu cheguei a ser assistente dessa facilitadora um tempo depois. Eu comecei a acessar o conteúdo online mesmo. Eu comecei, não ia sempre, não olhava sempre, só de vez em quando. Isso foi em agosto de 2021. Quando foi em fevereiro de 2022, eu fiz minha primeira classe com essa facilitadora, que ela tinha me apresentado. E aí, desde então, eu fiz assim, uma atrás da outra. Eu fiz em fevereiro a primeira, a segunda eu fiz em março, que foi até uma classe que teve em São Paulo que tiveram 11 CFs juntos. E foi muito assim, foi uma energia muito legal. E aí, em julho de 2022, do mesmo ano, o Dr. Den, ele veio dar uma classe, né? Veio dar várias classes no Rio de Janeiro. E eu fui até. Eu falo que foi o momento, foi a virada de chave aonde eu comecei a confiar de verdade no universo. Porque quando ele anunciou que ele viria no Brasil, eu falei, ok, eu escolho. Só que na época ele tinha lançado 2 cursos que precisava do fundamento. E eu não tinha na época. E aí eu falei, não, ok, eu relaxei, eu falei, eu escolho, eu não queria saber como, eu sabia que estava escolhido. E aí ele cancelou e colocou outro no lugar que precisava de barras. Aí, ok, eu tinha, só que ainda não tinha o valor. E eu continuei escolhendo, tranquilona. E aí ele foi e criou um workshop de US$ 65. E aí eu só lembro que na mesma hora eu fiz inscrição, eu moro em Goiânia, né? E aí eu fiz a inscrição, e aí depois que eu fiz a inscrição, eu fui procurar as possibilidades de como que eu chegaria lá. E eu falei, eu vou acessar o máximo da energia dele, eu vou acessar. E eu fui a única pessoa no workshop que abraçou ele, porque eu fui pegar café e eu tava indo pegar café e ele tava entrando. E aí eu, tipo, só sei que eu pulei na frente dele, agarrei ele, fiquei abraçada com ele e eu não soltava porque realmente é uma energia assim surreal, não dá nem pra descrever. Eu sei que minha alma saiu do corpo e eu nem sei. O povo pergunta qual que é o cheiro dele, é cheiroso? Não faço a mínima ideia, sabe? Mas eu ali o universo mostrou pra mim, quando você escolhe as coisas acontecem. E desde então eu venho buscado, né, cada dia mais. E hoje eu me tornei facilitadora, eu fui assistente de uma facilitadora por quase 2 anos. E hoje eu escolhi trilhar o meu caminho, né? Criar para mim, criar as minhas classes, minha mentoria, e é isso. Que legal, muita contribuição. Eu também escolho um dia acessar essa energia, né? Porque com certeza estar do lado das feras não deve ser, Não, é surreal. É não deve surreal. Eu fiz uma intro de sinfonia também ano passado com o Brandon, né? Que também é da ponta criativa. Nossa senhora, parece que quando eles encostam, assim, porque ele passava encostando em todo mundo enquanto a gente estava correndo a sinfonia. Parecia que era um carvão te encostando. De Uau, tão, assim, tanta energia, sabe? que legal. Então, a gente fala, né, que antes da gente fazer algum.
né, entre aspas, julgamento, a gente reconhece a pessoa pela energia, né? Sim, Então, muitas vezes a gente fala, né, a energia chega antes da pessoa, né? Então, às com vezes certeza. aquele santo não bateu, é É, justamente isso, né? A é, energia, às vezes, está um pouco mais densa, né? Está um pouco incongruente, e aí a gente sente aquela vibração, e por isso que tem esse dito popular, né? Que o santo não bateu, né? é. E é E verdade, assim, para energia não existe tempo ou espaço, né? Na verdade, quanto mais consciência, mais informação, mais conteúdo você vai consumindo, mais sensibilidade você tem. E aí você consegue perceber as coisas de forma muito mais intensas, né? Você capta a energia da pessoa até quando ela tá longe de você, se ela tá te mandando, se ela tá pensando em você, você já sabe o que tá pensando, né? Se tem alguma influência externa, você consegue também ir percebendo. E com as ferramentas, né, que o Access, assim, que é o que eu sou mais atuante, pelo menos, né, traz, é muita facilidade, porque você começa a fazer as ferramentas e o quanto isso realmente transforma a nossa forma de viver, né? Porque sem as ferramentas, o quanto que as situações, muitas situações são pesadas e você não sabe como lidar com elas. verdade, né? E o quanto a gente pode contribuir com mais pessoas, né? Sendo a ferramenta, enquanto elas não escolhem, né? É. Justamente para contribuir, porque muitas pessoas estão passando por diversos desafios, né? E às vezes uma simples pergunta pode levar a pessoa para ter essa consciência, né? Assim, vem muito pra mim a percepção de que, assim, eles realmente, essas pessoas chegam na gente quando elas estão abertas, né, pra receber, recebem, e às vezes chega um momento que fica incômodo pra elas e elas vão. E tá tudo bem, a gente ter essa consciência também, esse reconhecimento de que a gente não é o salvador da pátria. Porque quando a gente entra pro mundo da consciência, pelo menos comigo foi assim, é um mundo tão incrível, tão surreal, assim, que às vezes você jamais imaginou que você quer disseminar, você quer gritar para o mundo de que é possível, de que existe uma nova possibilidade. Só que aí a gente vai calibrando nessa percepção de que, assim, respeitar, né, até onde a gente consegue ir com o outro também. Porque Sim. muitas vezes, assim, a pessoa não está aberta a receber e a gente soltar isso. Soltar, o se reconhecer também é importante para você entender que você não é salvadora da pátria. A gente não tem o controle sobre a escolha do outro. Então, lidar da forma mais leve possível com isso, né? Sim. E tá tudo bem, né? Só É, que é igual fala, né? É criar músculos. Então, para a gente criar músculo, não é ir na academia um dia que você vai estar ali, né, forte, né, com o corpinho dos sonhos, né? É um processo. É por isso que eu falo, o eu de ontem, né, é, já não é mais, né? Hoje já teve um upgrade, já teve, né, alguns processos aí, e é. aí hoje, né, já teve uma transformação, né? E o quanto a gente escolhe realmente acessar esse poder, essa potência que nós somos, né? Sim. E é muito mágico, assim, porque a consciência, acessar a consciência não é confortável, é extremamente desconfortável. E por isso que a gente entra na pergunta, né? Como eu posso receber do desconforto? E o quanto você está disposto, né, para poder acessar a grandiosidade que você é. O que você está disposto? Você está disposto a perder tudo para ganhar tudo? Né? Porque muitas vezes é o que se requer. Então, eu, por exemplo, eu precisei estar disposta a perder tudo para ganhar tudo. Foi só num momento que aconteceu uma situação na minha vida que eu falo que foi a virada de chave, eu precisei estar disposta a perder tudo para ganhar tudo. Que ali foi o momento em que eu me reconheci, onde eu pude olhar para mim, sabe? E é um processo, gente, é um processo constante, é todos os dias. Quando a gente tem clareza, né, de quem nós somos, de qual é o nosso valor, então fica muito mais fácil, porque, né, quando tem influências externas ou alguma situação interessante, já falo, peraí, isso não faz sentido para mim. O que que eu posso olhar aqui? O que que está acontecendo? É o que está debaixo disso, né?
assim, é muito profundo, né, o quanto a gente se dispõe a acessar a ferramenta, né? Eu também, quando eu escolhi a classe, eu falei, uau, né, o valor, É. né, da classe eu achei, né, muito Aham, diferente daquilo que eu estava acostumado a pagar em outros é. cursos, né? Aham, E quando eu escolhi, eu falei, nossa, esse negócio está parecendo bom demais e eu preciso fazer essa classe. aham, E aí veio essa consciência, né? Falei, uau, eu escolhi, né? E aí acabou que no fim deu tudo certo, o dinheiro apareceu, né? E aí eu acessei a classe, falei, nossa, eu fiquei maluca, falei, encantada. E, e aí foram surgindo outras oportunidades, eu falei, não, eu quero me tornar facilitadora também, para que eu possa ensinar outras pessoas. Então foi no final do ano agora, né, de 2023, que eu tirei a licença, né? Já tinha feito as 3 classes, tirei a licença uhum, para ir para esse novo, né, reconhecimento da grandiosidade que podemos ser. Logicamente que cada um tem seu método, né? Mas a é, apostila é única, é, então tudo que está ali é o que foi passado, né? Verdadeiramente pelos criadores. E é muito mágico a gente entender que o que a gente acessa nosso mesmo é muito pouco, é. né? A consciência, ela tá mais captando as energias do pensamento e sentimento de outras pessoas, né? Então, a todo momento a gente tem que estar se perguntando, né? Verdade, isso é meu, né? Isso é do outro, né? Então, são as ferramentas, as perguntas mágicas que a gente acessa numa classe de barras, né? É. Não, exatamente. E é o quanto a gente resiste, né? Boa noite, Marli, tudo bem? O quanto a gente resiste a acessar o que vai trazer pra gente, o que vai trazer a clareza da potência que a gente é. Por exemplo, você me falou da primeira classe, e a minha primeira classe de barras eu tentei resistir de todos os jeitos. Eu arranjava desculpa, porque eu morava em Goiânia, a classe foi em Brasília. É umas 2 horas e meia de viagem, mais ou menos. Então eu arranjava várias desculpas. Eu falava, ah, não, mas eu vou pegar o ônibus no horário que não vai dar. Vai atrasar, eu não vou chegar no horário. Eu arranjei um monte de desculpa. No final eu fui, e eu fui de bate e volta. Eu saí 4 horas da manhã de casa, peguei o ônibus, fui, fiz a classe e voltei. Então, Olha, assim, quando a gente escolhe, realmente acontece. E eu vou contar uma mágica que aconteceu em seguida quando eu estava voltando da classe. Eu estava bem lá na rodoviária, esperando o meu ônibus com a apostila na mão. E aí chegou uma outra menina com a apostila na mão, só que ela não estava na minha classe. Aí ela falou: Uai, você estava fazendo com quem? E aí ela estava fazendo com outros facilitadores. Né? E aí nisso, eu na rodoviária tava pensando, gente, eu fiz uma classe em Brasília, eu não conheço ninguém em Goiânia. E agora, como que eu vou trocar barras? E aí, olha a mágica, eu conheci uma pessoa de Goiânia que também foi pra Brasília fazer classe com outro facilitador. E aí a gente, tipo, fez amizade e outra mágica aconteceu. Na hora que o ônibus chegou, a gente tinha comprado executivo normalzinho, porque era viagem perto. E aí o motorista falou: Ai, vocês receberam um upgrade pra cama total. que legal. Isso já de cara, tipo, na primeira classe. Então, pensa, né, o quanto a gente está aberta a receber, realmente a mágica acontece, sabe? A mágica acontece. E é a gente. Realmente, quanto mais a gente se reconhece, mais aberta a receber a gente vai ficando, né? Sim, e é legal você trazer esse fato, né, que aconteceu, porque justamente as coisas vão se encaixando de um jeito, né, que depois que a gente para pensar, falando, uau, né, como a gente pode receber mais disso, né, e aí a gente começa a pedir por mais e mais mágicas, né. É, e a consciência, gente, eu falo assim, a consciência, porque, por exemplo, a gente pede muito por mais, né? A gente pede por mais o tempo inteiro. O que mais é possível? O que mais é possível? Só que para entrar o mais, o menos é preciso sair. Então, às vezes a gente
perde um cliente, perde, né? Perde um cliente ou alguma coisa dá errado. Mas verdade, a gente tá perdendo, verdade tá dando errado? Ou é só o universo tirando menos para o mais poder entrar? Porque se o menos está ocupando o espaço, não tem espaço para o mais entrar. Então, quando a gente está consciente, a gente realmente vive o processo, né? Porque se a gente não puder viver o processo, pouco importa o resultado, porque é um processo. Então, a gente realmente recebe do caos, né? A gente cria caos para poder escolher diferente. Tanto que o caos é a chave da mudança. Então, assim, a gente passa a viver com leveza. Acontecem os desafios, a gente fala, ok, faz parte do processo. Qual é o presente aqui? Qual é o presente aqui? Sabe? E muitas vezes as pessoas pensam, você é da consciência e vai viver sempre plena e zen. Não, gente, é o que se requer. É o que se requer. E, né, no Access, o Gary até brinca da cadela demoníaca. E ele adora descer da cadela demoníaca. Então, assim, é o que se requer. Se no momento for o que se requer, a gente vai fazer, né? Sim, esses dias, recentemente, eu estive com a minha filha fazendo compras, né? E aí, engraçado, a gente pegou o trem e tem a estação da gente descer, né? Uhum. E aí eu, eu falei pra ela ficou brava na hora, eu falei, relaxa, né? O que tá certo disso que a gente não tá percebendo, né? Porque às vezes é só o universo, né, trazendo alguma situação de desconforto para Uhum. justamente evitar algo, né, que poderia ter acontecido, Com né, certeza. desviar a gente de algum, né, algum evento, alguma questão. Então, é agradecer, né, É. agradecer porque algo, né, nos tirou daquele, né, da consciência. Acontece por um acaso, né? Nada acontece por um acaso. E quando a gente confia e relaxa no universo, não existe mais esse peso, né? Não, não existe. A gente simplesmente fala, ok, o que eu posso fazer com isso aqui? Se essa é a situação, qual é a solução? Porque toda situação tem uma solução. Você pode focar no problema ou você pode focar na solução. Depende da sua escolha. Né? Então, qual é a solução aqui? Qual é a solução aqui? Falo, gente, é possível uma vida mais leve, né? Eu percebo que ainda existem muitas pessoas que mal sabem que é possível ter escolhas, que elas não sabem que a vida é feita de escolhas e que elas têm escolhas. E aí, se você fica lá, né, vibrando no desconforto, né, É. aí você vai trazer mais o quê? Mais desconforto. Então, é relaxar. Realmente aconteceu? Beleza, aconteceu, né? O que tá certo disso, né? É. E assim, né, eu falo, o sofrimento ele é opcional. O que que é o sofrimento? É a ilusão do controle. Você só sofre se você tem aquela ilusão de que você vai conseguir controlar alguma coisa. E a gente não tem o controle de nada, né? Dentro do Access existem vários processos para soltar o controle. Assim, um dos processos mais grandiosos que eu fiz até hoje foi o de soltar o controle. Porque, gente, o quanto a gente tenta controlar o tempo inteiro, né? Tenta controlar tudo. E aí, quando a gente tem essa clareza, é a clareza do que você busca mesmo e do que você está escolhendo, você tem clareza do que você está fazendo ou não na sua vida. Eu falo muito assim a respeito de terceiros. Às vezes aparecem pessoas desafiadoras na sua vida para te testar mesmo, para o universo testar se você está escolhendo de verdade. Qual que é o nível da sua escolha, né? Qual que é o tamanho da sua escolha? Então, vão aparecer pessoas que vão te julgar, que vão apontar, que vão tentar te desempoderar. E se você realmente está consciente, você sabe quem você reconhece quem você é, a grandiosidade que você não vai comprar o ponto de vista da pessoa, né? Você tem clareza. Tanto que, assim, outro dia aconteceu uma situação comigo, que eu comecei a falar sobre abuso, sinais de abuso, né? E uma pessoa veio querer falar que eu era abusiva. E aí eu virei e falei assim: me fala, por favor, como que eu fui abusiva com você? Porque eu não escolho ser abusiva. E aí a pessoa, ela não soube falar. Porque ela só tava tentando falar dela pra mim, jogar pra cima de mim. E quando a gente tem essa consciência que nunca é sobre o outro, sempre é sobre a gente mesmo, isso também torna a nossa vida mais leve. Quando a pessoa ela tá te apontando, ela tá falando algo de você, ela só tá transbordando algo que tá dentro dela.
E o interessante das barras, né, quando a gente faz a aplicação das barras, todos os pontos de vista em comum entre o facilitador e a pessoa, eles são dissolvidos, né? Sim. Então, isso que eu acho mais interessante, porque, em média, né, nós somos iguais, né, entre aspas, né? Nós estamos vibrando num pensamento, sentimento e emoção coletivo, né, que faz a gente ter mais do mesmo, né? Então, muitas vezes aparecem, entre aspas, atores, justamente para nos testar e também Uhum. fazer a gente refletir sobre a vida, né? Porque a É, gente vem repetindo o padrão, é, né? é. E E quando acontece situações, a gente também tá olhando pra gente, né? A gente para de terceirizar. Acontece alguma coisa e fala: o que que eu tô escolhendo que tá criando isso? O que que eu tô escolhendo que tá criando isso? Qual a escolha que eu ainda tô mantendo na minha vida que tá trazendo esse looping? A gente realmente passa a olhar pra gente, porque a gente tem clareza que não é sobre o outro, né? Os outros, eles só aparecem na nossa vida para contribuir, para ser contribuição. Né? E às vezes o que vai ser contribuição vai ser o momento desafiador, vai ser a situação desafiadora, para a gente poder olhar para alguma coisa que a gente, né, se a gente escolher diferente, o resultado vai ser diferente. sim, e também sobre o empoderamento que causa, né, a ferramenta, né? Ela É. tira as pessoas desse espaço. Eu também já tive depressão, eu sei muito bem como é estranho esse sentimento, né? Da gente Uhum. olhar e não se reconhecer e não ter aquele ânimo, aquela força de fazer novas escolhas, né? É. Então, quando a gente acessa uma ferramenta e quando realmente alguém, nosso conhecido, ou sei lá, de repente a gente acessa uma live, aquilo mexe com a gente tem que seguir o nosso saber, né? Quando a gente sente aquele quentinho no coração, fala, nossa, expandiu, É. nossa, né? Algo diferente está sendo dito aí, vamos ver, vamos experimentar, né? A gente tem que dar essa chance porque é um chamado, né? É, e é igual eu falei, né? Muitas vezes a gente resiste porque a gente sabe que ele tem um presente. A gente sabe que ele vai acontecer alguma coisa que vai virar a chave na nossa vida, né? Então, como seria mesmo a gente passar a seguir mais o nosso saber, né? Baixar nossas barreiras, porque eu falo quando a gente está com barreiras levantadas e as barras de Access nos proporciona isso, né? Baixar barreiras cada vez mais, as informações elas chegam. Porque se a gente tá com uma muralha aqui do nosso lado, as informações estão aqui, ó, socando e elas não vão chegar. A gente não vai conseguir acessar elas, né? Com certeza. E me conta um pouquinho sobre uma pessoa que você fez a aplicação e qual foi um resultado mágico que você teve que te trouxe alegria. Ai, assim, eu, no geral, pode ser no geral, não tem um Sim. caso, assim, específico. Mas, no geral, eu percebo mesmo a mudança de comportamento das pessoas que eu aplico. Elas mudam. Já teve um caso, uma pessoa que chegou e ela estava assim, muito revoltada da vida. Eu costumava correr sempre barras nela e aí tinha um tempo que ela não recebia. E aí ela tava, aquela pessoa do trauma e drama que se lamenta de tudo. E aí eu corri barras nela, foi nítido, assim, foi na hora. Eu terminei de correr a barras dela. Ai, sabe quando ela até relaxa, a pessoa relaxa, assim, ela dá um suspiro, porque ela tava sufocada com a fome. Ela falou: nossa, é impressionante a mudança de pensamento. E aí foi nítido, foi instantâneo. Sabe? Porque ela tava pesada com o jeito que ela tava. Por quê? O que que as barras fazem? Elas limpam, né? A gente compra muito ponto de vista das pessoas, a gente acessa muita informação do externo. E o que as barras fazem é a gente ser a gente mesmo. É a gente ter os nossos pensamentos, a gente ter um espaço. Tanto que a maioria das pessoas relatam para mim que sentem um espaço,
né? Por quê? Porque tava tão cheio, e aí na hora que corre as barras dá aquele espaço, porque esvazia aquele tanto de pensamento que tava, que nem era nosso, né? Então, esse caso aí que veio na minha cabeça agora foi um muito nítido, assim, e foi instantâneo, foi na mesma hora. E é impressionante, né, o resultado, né? Igual eu falo, quando as pessoas realmente baixam as barreiras para receber, é nítido quando elas escolhem soltar, liberar, dissipar aquilo que está limitando, travando a vida delas, né? Mas quando ela tem algum ponto de vista, ela começa a fazer julgamentos ou ela desacredita da técnica, geralmente ela não tem um resultado tão grandioso como poderia, né? Sim. Então, realmente está na disposição de receber, né? Mas é igual eu falo, tudo é um treino, né? Muitas vezes a pessoa chega com uma expectativa muito grande e ela não está disposta realmente a liberar, né? Soltar. E aí acaba que ela não tem um resultado tão satisfatório porque ela cria, né, essa expectativa grandiosa, né? E é realmente está aberto, né? A gente fala, a gente não faz nada, a gente é só a ponte para poder aplicar a ferramenta na pessoa. Tanto que tem pessoas que têm esse pensamento de tipo, ai, mas se a pessoa estiver carregada, como você faz para se proteger? Não existe isso. Não existe a gente pegar, porque, né, pelo Access, a gente não entende como bom ou mal, certo ou errado. A gente tá ali para poder contribuir para uma pessoa que buscou a gente para poder receber, só que o resultado vai ter muito mais a ver com o que a pessoa está aberta a receber. A gente está ali sendo uma ponte para aplicar a ferramenta, para contribuir com a pessoa contribuir com a gente. É uma troca ali, né? Só que vai depender do quanto a pessoa está aberta a receber. E existem muitas pessoas mesmo que elas são grandiosas e elas não reconhecem isso. Já teve uma pessoa que eu corri barras nessa, foi a única que aconteceu isso. De eu correr barras nessa pessoa e eu chorar compulsivamente. Enquanto eu corria barras. Parecia assim que eu não tenho clareza, sabe? Mas a gente não dá muita significância, né? A gente só, tipo, ok, era o que se requeria, eu de alguma forma. E essa pessoa, ela resistiu muito tempo e aí ela se afastou, viveu umas situações desafiadoras e aí um tempo depois ela me procurou de novo e aí você percebia que tava, não, ok, realmente eu consigo receber de você, né? Só que aí ela precisou passar pelo processo dela para conseguir receber de verdade. E é isso, e cada um tem o seu processo, mas é uma constância, igual você falou, né? É um hábito, é criar um hábito. E você só cria um hábito com uma constância, né? Recentemente eu atendi uma pessoa, né, que ela me questionou, né, Vanessa, de quanto em quanto tempo você acha, né, que eu devo fazer a aplicação das barras? Eu falei, olha, essa pergunta eu devolvo para você, né, É. porque de quanto em quanto tempo você está disposta realmente a receber da ferramenta? O que verdadeiramente você deseja soltar, liberar, transmutar, que a partir do seu reconhecimento de que você é um ser infinito, que através desse processo você vai liberar aquilo que você realmente deseja. Então, muitas vezes a pessoa tem um ganho secundário com alguma dor, alguma questão, e ela não está realmente disposta a liberar, né? Ela só está colocando mais uma ferramenta, mais algo na vida dela, justamente para justificar, olha, já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro, né? Mas não deu certo. Então, o quanto muitas vezes as pessoas vêm para testar, né? É, é, Para depois validar algo que ela não está disposta a liberar, porque ela tem aquele ganho secundário. Então, eu falei para ela, não posso dizer, né, se é isso, aquilo ou aquilo outro, porque essa escolha é sua. Enquanto você realmente não estiver disposta a receber, né, da ferramenta, você vai criar esse muro que realmente vai bater a energia lá e vai voltar. Então, realmente estar disposto a receber da ferramenta, né? é. E tanto que a gente não convence ninguém a nada. Não existe isso. É a escolha de cada um, né? Então, Uhum. assim, a gente fala
o que faz sentido, o que acontece com a gente e a pessoa vai escolher. A gente não convence, ai, você tem, né? Tanto que se a pessoa perguntasse isso, a gente fala, não, uma vez por semana. E Sim, aí, por exemplo, eu tenho um acordo comigo de, no máximo, de 15 em 15 dias receber. Então, eu já percebo que quando eu fico uma semana sem receber, a qualidade do meu pensamento, ele já começa a mudar. Né? E aí fica mais intenso o uso das ferramentas. Quando eu recebo barras, e aí existem outros processos também, além das barras, né? Já teve muitos casos, assim, tem processos que ajudam em dores mesmo, dores físicas. Vou contar tem o MTV-SS, que é um outro processo corporal, né? E ele é bom para dores, para imunidade. E aí, uma vez, uma tia minha, ela caiu, machucou, a perna dela entrou no buraco e a perna dela ficou gigante. E ela foi pro hospital. E aí eu fui lá. E ela é desacreditada, tá? Ela é desacreditada, ela questiona sobre Axis, essas coisas. E aí fui lá ficar com ela um pouquinho pra minha prima resolver o negócio. E fui conversando com ela sobre a vida e a minha mão em cima do joelho dela, correndo MTV SS. E aí, na hora que a gente tirei a mão, assim, ela olhou, o joelho dela tinha desinchado 80%. E ela virou e é, falou assim: que é isso que você fez? Aí eu falei: mágica. E aí ela virou e falou assim: e eu tava em Brasília, ia voltar pra Goiânia no dia seguinte. E aí ela falou assim: não, você pode ir embora, mas sua mãozinha mágica você deixa aí. Foi muito engraçado, porque era uma pessoa que ela não acredita na técnica, ela questiona muito, inclusive, a técnica. E eu ali, conversando com ela, tava relaxada, porque ela tava conversando comigo. E aí, olha só o que aconteceu. Então, assim, esse aí foi um outro caso também, e nítido, né? Porque a pessoa tava vendo. A pessoa estava vendo. É, Mário, MTV SS. Nossa, eu sou apaixonada com a MTV SS. Apaixonada. são vários processos, né? Eu fiz o MTVSS e corrigindo a visão, É, né? E enquanto a gente não está disposto a corrigir nossa visão, né, sobre os pontos de vistas que a gente tem, né, é, sobre a forma de a gente olhar, encarar a vida, né? né, e realmente está na disposição, né? Eu, quando eu fiz as três classes, né, eu levava meu filho, né? Falei, nossa, como é grandioso, eu quero essa ferramenta, né, dentro da família para que a gente possa trocar, né? Mas Sim. como ele ainda tem um interessante ponto de vista, né? Ah, eu não sou para as terapias, eu não sou para isso, não sou para aquilo, né? Acaba que eu tenho que pagar para receber da ferramenta porque ele não está disposto, né? Uhum. Então, nem todo mundo vai estar, né, disposto realmente a receber da ferramenta, mesmo, né, tendo tido as classes, né? Talvez não seja o Sim, momento, né? é, Mas é realmente baixar todas as barreiras e perceber, né, o que está certo sobre isso, né? Quais os é. pontos de vista que a gente tem em comum que ele não quer destruir, descriar ainda, né? E pedir por Então, pessoas, né? Assim, a gente pedir por pessoas que vão ser contribuição. Eu já criei muitas pessoas na mágica, assim, sabe? Pedindo mesmo pro universo. Eu hoje eu moro meio do mês. Eu sou de Belo Horizonte e eu moro metade do mês em Belo Horizonte para poder ficar com meu filho e metade do mês em Goiânia. Em Goiânia, eu tenho uma egrégora muito grande de pessoas da mágica, pessoas da consciência. E a primeira pessoa que eu acessei, assim, que ela tá na minha vida até hoje. Eu fazia parte de um grupo lá, e aí eu pensei, eu escolho encontrar uma pessoa para poder trocar comigo, porque tinha um grupo de troca, mas ninguém movimentava muito, sabe? E aí eu fiquei, eu escolho, botei no outro grupo falando isso, que eu escolhi uma pessoa em Goiânia para trocar comigo. E aí essa pessoa chegou e falou, eu tô em Goiânia, eu tenho um consultório, eu atendo no consultório, a gente pode combinar. E aí eu falei, tá bom. Aí fui lá no consultório dela, e eu fui indo pro consultório dela de moto e pensando assim, nossa, ela podia tanto morar perto da minha casa, pra gente trocar mais vezes, mais fácil, não sei o quê. E aí cheguei lá, você acredita que ela era minha vizinha de um quarteirão? Hoje ela não é mais. Mas na época ela morava um quarteirão da minha casa, e aí a gente trocava muito, assim. Hoje em dia a gente continua trocando, mas bem menos, porque ela se mudou para um lugar mais distante. Mas essa foi a primeira mágica que eu tava começando, sabe? Então, assim, foi uma mágica isso, porque eu fui pensando isso pro consultório dela, e aí eu cheguei lá e descobri que ela era minha vizinha. Então,
Aí, ó, O que mais? Mário já tá querendo trocar com você, Aí, TT. Olha que legal. você é de Goiânia, Mário? Gente, eu adoro essa egrégora. Adoro a egrégora da Mário. Gente, eu sou muito feliz e grata. De verdade. E aí, É, Mário, de onde que você é? Escreve aqui pra gente. aí, Você é ó, de Goiânia? que legal. Ai, que massa. Vamos trocar, me chama. Vamos. Então, eu aqui eu aplico na filha, né, quando ela tá com o HD cheio, né, que a gente fala que as barras é como se fosse apertar o F5 do computador, né, para liberar espaço. E como ela faz faculdade, está no período de provas, ultimamente ela está bem estressadinha, né? É um período complicado, então sempre que possível aplico as barras justamente para contribuir. E se, agora no sábado ela já agendou com uma outra facilitadora para fazer a aplicação também. Então sempre que é possível, né, trocar também as pessoas, né? Sim. Porque daí são outros pontos de vista que vai ser dissolvidos, É. né? E a energia também da pessoa é contribuição, né? Então, não é só porque eu sou, né, mãe e facilitadora que ela deve só receber de mim, né? Ela pode muito bem receber de outras pessoas e tá tudo bem. Sim. É, a gente gosta de fazer sempre troca, sabe? Eventos de troca. Então lá em Goiânia a gente sempre faz, às vezes a gente faz no parque também. A gente troca no parque, às vezes a gente faz evento de degustação no parque para as pessoas conhecerem o que que são barras. É, e é muito legal, assim, esses eventos de troca é legal, assim, porque a gente conhece novas pessoas, às vezes pessoas que a gente nem sabia, que, né, igual aqui, ó. O Mário falou que mora lá em Goiânia. Olha que maravilha. Pois Então, é. bora mais um para nossa egrégora mágica. E aí, eu vou estar em Goiânia. Eu tô até querendo criar lá um evento de troca, porque é muito grandioso esses eventos de troca. A gente conhece mais pessoas, se conecta, né? E aí, outras pessoas também têm outras técnicas, e o quanto que isso também é tanta contribuição, né? Cada um atua numa técnica, tem uma que faz mesa, a outra faz uma técnica que chama era, então cada uma tem outras técnicas também. E aí, às vezes, a gente troca, às vezes eu aplico um processo que eu tenho, ela aplica em mim um outro processo, e a gente vai recebendo, né? Sim, mesmo porque a gente se tornando facilitador, a gente consegue fazer o processo das barras, né? Em nós mesmos, mas nada melhor do que a gente receber, né? É, nem compara, porque eu corro barras em mim todos os dias. Só que é muito diferente. Eu escolho receber das pessoas. Sim, e a troca sempre é Ele bem-vinda, falou né? que trabalha com várias técnicas. Eu adoro, gente, eu adoro. Eu recebo de todas as técnicas. De verdade. É muito grandioso. É muito grandioso mesmo. E tá na disposição de receber, né? Porque se a gente fica só num ponto de vista, a gente acaba pecando, eu falo, né? E o próprio Gary, ele fala, né? Não se prenda, não se prenda aqui. É, voe, segue o seu saber. E tem tantas técnicas grandiosas, né? Tantas técnicas, e às vezes, e eu vou percebendo muito assim, ah, vai aqui. E realmente, se a gente segue o nosso saber, porque o corpo ele fala pra gente, vai aqui que você vai receber, vai aqui que você vai receber. Nossa, acontecem coisas assim, incríveis, incríveis mesmo. E falar sobre técnica, né? Eu acabei de assinar uma rifa e eu utilizei uma técnica, né, que eu tenho para falar qual, no, qual, né, nome é mais contribuição, né? E vamos ver o resultado daqui a uns dias, né? Aham. Então, assim, o que mais é possível, né, que a gente não considerou, mas que se a gente considerasse, a gente pudesse acessar mais dessa consciência, né? Porque eu falo que radiestesia, né, também é uma das técnicas que eu adoro e Uhum. que utilizo sempre, né, quando eu vou tomar alguma decisão, Sim. quando eu não tenho muita clareza sobre alguma coisa.
né? Então, é ter ferramentas, é utilizá-las ao seu É, favor, nunca em desfavor de alguém, mas sim uhum, como contribuição, né? sim. Logicamente que quem tem mais ferramentas tem mais acesso, né? Então, por isso que quando a gente escolhe fazer uma classe, a gente acaba acessando a ferramenta. Por isso que a gente tem que honrar, né, o facilitador, a É, técnica, né, a é. criação daquele estudo, né? Porque tudo é baseado, né, no estudo, né? É, por isso que o Access, né, para você se tornar facilitador de barras, você precisa fazer 3 classes com facilitadores diferentes. Porque a base, a apostila, igual você falou, é a mesma, é padrão, mas a história de cada facilitador é única, né? E a sua história é seu maior poder. Então, cada facilitador vai ter algo para contribuir com a gente. Por isso que eles pedem, né? É um pré-requisito que seja 3 classes com 3 facilitadores diferentes, para você acessar mesmo. E o quanto a gente se empodera também a criar algo nosso, porque assim, com o nosso conhecimento, ele é único, né? Ele é único. E usando todo o conhecimento, toda a nossa bagagem, toda a nossa história, o que a gente vem acessando até aqui, a gente cria algo que faz sentido, né? Então existem infinitas possibilidades. O Access, ele é o meu hábito de vida, é o que eu mais uso, né? Mas se você for parar para analisar, existem outras técnicas que são muito parecidas. Por exemplo, a lei da atração, né? É baseada em perguntas. Então, assim, eu utilizo muito essas ferramentas no meu hábito de vida, mas eu adoro criar algo assim que eu junto, eu faço uma junção de tudo que eu acessei para poder criar, né? Eu estou criando agora uma mentoria que ela é baseada nisso, vai ser vários encontros e eu vou usar o meu saber, né? É muito, muito legal. E é uma expansão, né? Eu falo que eu tenho uma enciclopédia aqui de livros do Axis, né? E vira e mexe, eu estou fazendo leituras justamente para acessar essa consciência, né? Porque todos os livros têm várias perguntas, né? Tem várias histórias de pessoas, né? Que passaram por alguma questão, né? Tem livros que falam sobre dinheiro, livro que fala sobre sexualidade, livro que fala sobre Relacionamento, relacionamento, projeções, negócio, expectativas, julgamentos, né? sobre negócios. Sobre Eu acho negócio, interessante os negócios, porque os negócios que o Access fala é a nossa vida, né? Se você tem uma vida, você já tem um negócio. Não sim. é algo só profissional, né? Você tem uma vida, você já tem um negócio. Sobre autismo, toque, TDAH, né? Tudo isso também está muito em evidência, né? A gente É, mais, né? é. E, e acessar o saber, né? Não ir para o julgamento, porque ontem mesmo eu estava na academia e conversando com uma mãe, né? E falando da grandiosidade, né? Como seria ela topar passar por uma experiência, né? Junto com o filho dela de uma sessão, né? E aí eu passei alguns vídeos para ela justamente para trazer clareza sobre o que era, porque ela não conhecia a técnica, né? E ela falou: "Ah, qualquer dia eu escolho passar por uma sessão", né? Então, o quanto a gente pode contribuir, né? Então, E é uma nova possibilidade, né? Eu tenho um outro projeto, eu sou, eu sou cheia de projeto. Eu tenho um outro projeto com as minhas primas, inclusive amanhã a gente vai fazer uma live também, que chama Reconhecer. E o nosso projeto, ele é voltado para ser apoio de mães, pais, familiares, amigos, educadores de neurodivergentes, né? Que são as pessoas com os transtornos dessa realidade. Mas o nosso foco é realmente as pessoas olharem para si, se cuidarem para conseguirem cuidar de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Então, o nosso projeto, ele está no comecinho ainda, a gente ainda está estruturando, mas o próximo passo vai ser a gente criar um grupo de apoio, onde as pessoas vão se apoiar, porque sozinho é muito pesado, né? Extremamente desafiador.
né? O meu filho, ele é diagnosticado com TDAH e TOD, só que pela visão do Access, a gente vê que são super habilidades. Só que a gente precisa ter esse autoconhecimento, esse conhecimento da gente mesmo, para a gente conseguir lidar. Porque às vezes a gente quer passar, às vezes não, né? A gente quer passar para eles uma nova forma, uma forma diferente de viver, deles reconhecerem as habilidades, as super habilidades deles, mas é um desafio, né? Porque tem os desafios em lidar, porque nem eles sabem lidar ainda com eles. Então é sobre isso, né? A gente precisa olhar pra gente, cuidar da gente, perceber o que faz sentido pra gente, para conseguir olhar para o outro com uma visão de uma nova possibilidade. E realmente, assim, antigamente era muito pesado para mim. Era muito pesado. Hoje não. Hoje eu sei lidar com muito mais leveza. Ainda existem muitos desafios. A gente tem até o intuito de escrever um livro sobre a nossa história, né? A nossa história. E nós somos assim, nós temos filhos de idades diferentes. Uma das minhas primas, o filho dela já é adulto. E da minha outra prima é criança e o meu também é criança. E a gente contar como a gente lida diferente hoje e quando os desafios vêm, o quanto a gente foca realmente na solução. Porque nessa realidade, o quanto de julgamento existe? Existe muito julgamento. E quando a gente aprende a lidar com eles, muitas vezes a gente vai ser julgado de submissa é mãe, você tem que impor, você tem que fazer isso, sabe? Ou o psicólogo que meu filho tem passado. Porque ele passa em dois psicólogos, um que é a escolha minha, o outro que é a escolha em comum com o pai. E aí, esse novo que ele passa, virou pra mim e ele, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, coloca ele numa jaula. Eu falei, vou colocar ele dentro de uma jaula, porque do jeito que tá falando. E eu falei com ele, não faz sentido pra mim. Eu não vou fazer uma coisa diferente do que eu prego, diferente do que eu acredito e do que eu falo pras pessoas. Não faz sentido nenhum. E aí, outro dia, porque eles não sabem lidar com limite, né? Então, às vezes, eles se frustram com algo, ou às vezes eles têm que parar de fazer algo que eles estão hiperfocados e isso irrita eles. Se a gente ficar batendo de frente, aquilo ali, ó. E aí acontece alguma coisa, e eles, né, eles perdem o controle. Então, outro dia o meu filho ficou nervoso com alguma coisa e ele fica falando, andando de um lado pro outro, e eu só com o olho fechado usando as ferramentas. E aí do nada ele virou, tá bom, não quero falar mais. Então, ou seja, ele falou. E o quanto eu já ouvi de pessoas de fora. Você não pode deixar ser assim, você não pode isso. E o quanto muitas pessoas que ainda não acessaram essa informação compram o ponto de vista de todo mundo, da sociedade, e tentam trazer essas crianças, esses seres neurodivergentes, para essa realidade. Não vai funcionar nunca. Porque eles não são dessa realidade. Eles não, né? Nós, porque eu também me identifico com o TDAH. Então, É engraçado que eu também, né? Eu falo que um tempo atrás, né, a gente não tinha esses tipos de diagnósticos, né? A não ser que quando tivesse mais recursos, né, para a pessoa procurar, são várias etapas para você ser diagnosticado, né? E, inclusive eu estava conversando com uma pessoa e ela falou, olha, já levei minha filha para vários médicos e psiquiatras, e até agora ela não tem um diagnóstico, então eles têm grandes dificuldades assim na escola, justamente por não ter um CID ali, né? Não ter um diagnóstico por escrito. Mas ela se sente rejeitada, se sente excluída da escola, né? Quando ela faz o trabalho, as pessoas têm um tipo de julgamento, mas ela tem um saber dela, né? Talvez diferente do que a maioria tem. Então, por isso que as pessoas não entendem, né? E aí acaba rotulando, você é isso, você é aquilo, né? E acaba trazendo esse desconforto para a criança, né? Então, o quanto a gente pode ser contribuição trazendo, né, as perguntas, né, a clareza, né, essa facilidade da pessoa se reconhecer como um ser infinito e olhar para os seus poderes e potências da forma que elas são, né? Não olhar para dificuldades, e sim para a grandiosidade do poder e da potência.
E o conhecimento é poder, né? Então, assim, conhecer, se informar sobre as características, sobre como lidar. Por exemplo, quem tem TDAH não consegue focar em uma coisa. Então, às vezes, está aqui, está ouvindo música, está vendo televisão, e isso é importante para que flua, né? E ter esse conhecimento, por exemplo, meu filho ele colore e a televisão tem que estar ligada, não dá, ele não consegue fazer uma coisa de cada vez. E antigamente, quando eu não tinha consciência, eu falava, você tem que prestar atenção, você tem que ir. E lógico que nunca deu certo, né? Então, hoje em dia, e você buscar uma rede de apoio, por exemplo, escola, profissionais, que tenham conhecimento disso. Hoje, o meu filho estuda numa escola em que os profissionais, eles têm conhecimento, eles lidam com ele de uma forma diferente. Às vezes ele vai perder o controle e aí a professora, ela já lida com ele de uma forma diferente. A professora sabe que ele não estuda para a prova. Não adianta tentar forçar ele a estudar para a prova, ele não vai estudar. E ela mesmo fala isso para mim, eu sei que ele não vai estudar. É na aula que ele aprende e ele tira uma das maiores notas da sala. Então ele praticamente fecha todas as provas e ele não estuda. Ele não estuda de jeito nenhum em casa. E se eu tentar colocar ele para estudar, vai ser um transtorno para ele, para mim, para todo mundo, porque ele não aceita, pronto, acabou. Então a gente ter esse conhecimento e cada um é único, né? Tem as características que são para te direcionar, mas cada um é único. É você perceber mesmo como lidar, né? O meu filho ele é assim, ele é bastante agressivo tem hora e aprender a lidar com isso, né? Às vezes respirar, respeitar o tempo dele, eu deixo ele lá. Na hora que ele tá nervoso, deixa ele lá, não fico forçando, porque se eu tentar forçar, não dá. Então a gente reconhecer também o que faz sentido, né? E julgamento de fora sempre vai ter. Por isso, assim, o intuito do meu projeto com as minhas primas é esse grupo de apoio. Porque são pessoas que vivem a mesma coisa e que verdadeiramente estão escolhendo uma nova possibilidade, uma visão de uma nova possibilidade, mais leveza. Sim. E tem a ferramenta, né? Interessante ponto de vista É, que a pessoa tem o ponto de vista, interessante ponto de vista que a gente tem esse ponto de vista, e é, interessante ponto de vista que todos têm esse ponto de vista, né? Porque se a gente encarar como uma deficiência, né? é, A gente está indo para o menos, né? E quando a pessoa reconhece o seu poder e sua potência em algo que realmente ela se identifica, pode ver que os resultados são grandiosos, né? é, Então, enquanto crianças, eles estão nesse processo, né, de se reconhecer, né? é. Então, trazer esse espaço, né? Para Empoderar eles, né? Mostrar que o que eles têm são super habilidades. O meu filho, ele sempre pergunta assim, mamãe, por que que eu sou esquisito? Por que que eu sou diferente de todo mundo? Sabe? Aí eu falo, aí eu converso com ele, eu falo, já percebeu que às vezes as pessoas parecem muito devagar pra você? Ele já. Então, é porque você tem uma super habilidade de raciocinar muito rápido. Então as pessoas parecem que são devagar pra você. E aí, né, e ensinando, tipo, respira, quando eu vejo que ele tá muito agitado. Esse final de semana aconteceu um, um episódio pela agitação, tá vendo que não, você não tá vendo. Mas enfim, tem uma beliche atrás de mim, as pessoas vão estar vendo. Tem uma beliche atrás de mim. E ele, com a agitação dele, ele é eufórico. Ele subiu nessa beliche, que ele viu uma coisa e ficou eufórico. Subiu e ele caiu lá de cima, de cabeça no chão. Então, assim, é a gente percebendo também, né, o que que faz sentido. Às vezes eu ofereço barras para ele, mas eu respeito. Porque eu percebo que se eu forçar a aplicar barras nele, ele não recebe. Então, às vezes eu falo assim, ei, Brian, vamos correr umas barrinhas? E aí ele aceita, ou às vezes não, e eu não fico forçando. E aí, às vezes, avaliar também. Se às vezes o que se requer, o que vai contribuir mais é entrar com o medicamento, para ele conseguir ter um controle maior. Porque agora eu já consegui perceber que tá arriscando a vida dele. Porque ele caiu, não aconteceu nada, ele não teve nenhuma fratura. Mas dependendo de como ele batesse, poderia acontecer uma coisa séria. Porque, tipo, 2 metros de altura ele caiu, de cabeça no chão, né? é, que bom que não aconteceu nada. Me deu até um troço aqui, só de É. imaginar a cena. E o duro que eu não consigo te ver, né? Então fica mais complicado ainda.
Mas enfim, né, o quanto a gente pode melhorar e o quanto a gente pode acessar mais o nosso saber através de uma ferramenta, né? Então, para quem ainda não passou por nenhuma sessão, para quem ainda não escolheu fazer a classe, né, fica o convite, né? Sim, Como seria, né? Você dá essa oportunidade de você reconhecer o ser grandioso que você já é, né? E reconhecendo a sua grandiosidade, a sua potência, né? E os seus poderes, né? Porque quando a gente reconhece o nosso poder, nada nos enfraquece, não. né? Nada tira o nosso brilho, né? Porque a gente reconhece o ser infinito que nós somos e através do nosso reconhecer, a gente reconhece nos outros também, né? E o quanto isso é grandioso, né? Porque a gente vive em sociedade, né? E na sociedade a gente tem um modo geral de convivência, modo geral de pensamento e sentimento, e geralmente está na segregação, né? Que é feio, que é errado, que é gordo, que é magro, que é longe, que é perto. Então a gente sempre tem esse estilo, né, de separar, de divisão, né? Então, como seria reconhecer que está tudo certo, né? E como a gente pode sobrecriar algumas coisas, algumas situações, acessar mais do nosso saber, da nossa potência, do nosso poder e contribuir mais com mais pessoas, né? E o reconhecer não só o se reconhecer, né, mas reconhecer o outro também, porque nessa realidade é muito comum as pessoas não reconhecerem o outro. E o quanto isso é grandioso, né? O quanto é grandioso, o quanto isso a gente contribui muito com as pessoas também. Né, reconhecer o que o outro é, porque é muito engraçado quando você reconhece que a pessoa ela é muito foda. Você vira e fala, nossa, mas você é muito foda. O quanto as pessoas se assustam. Elas ficam, como assim? Eu sou. É, você é. Você é. Nossa, você é muito grandioso. E é engraçado. E o quanto eu percebo que quando a gente reconhece o outro, isso também muda uma chavinha dentro deles, né? Dentro das pessoas. Então, como a gente pode contribuir? Todo dia pela manhã, quando eu acordo, né? Eu tenho meus processos energéticos, eu tenho o meu hábito energético, todos o que eu costumo fazer. Então, todo dia quando eu acordo, eu costumo dar bom dia pro corpo, né? Eu beijo, abraço o corpo, eu ativo o timo, eu ativo o fluxo do dar e receber. E eu sempre pergunto, universo, quem são as pessoas que vão contribuir comigo hoje? Universo, quem são as pessoas que eu vou contribuir com elas hoje? Universo, como eu posso contribuir para o planeta? Porque é sobre o reino de nós, né? Não é sobre o reino do eu. Então é se reconhecer, reconhecer o outro, e reconhecer o que mais é possível. Sim, é muito, muito legal tudo isso, né? Porque esses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram mesmo, né? E falava, um rapaz estava no restaurante lotado, né? E aí ele fala, quem fez isso? Ele levantou, né? Quem fez isso? Quem fez isso? Daí as pessoas olhavam assim, assustada, né? Aí quando a pessoa, tipo, fui eu, né? E aí ele falava assim, tá maravilhoso! Tá maravilhoso! Né? E as pessoas realmente se assustam, né? Porque tá tão conturbado, né? E a pessoa vai para o julgamento. Nossa, o que eu fiz de errado, né? E Já vai para o espaço de erro. jamais ela esperava aquela reação. Então, quando a pessoa É, reconhece a é. grandiosidade do outro, a contribuição do outro, e a pessoa fala, nossa, ufa, né? Tem aquele alívio, fala, nossa, que gostoso, né? Você ser reconhecido, né? E de repente você receber um presente inesperado, né? Isso é muito bom, né? Sim, porque E o quanto a gente pode ser esse presente para alguém, né? O quanto a é, gente pode contribuir com o universo, de repente com um processo, alguma facilitação, alguma pergunta, né? Alguma consciência que ainda a pessoa não tem. eu percebo muito assim que as pessoas estão acostumadas a acharem que o outro tem que.
né? Então, assim, é casado. Mas ele tem que fazer isso. Meu marido tem que fazer isso. É obrigação dele. Não. Ninguém tem que, né? Então, como seria realmente começar a também reconhecer o outro, a se reconhecer, a reconhecer o outro? Por isso que todo dia de manhã a minha vida começou a mudar muito, desde que eu passei a ativar o fluxo do dar e receber. No mesmo lugar do timo, né? O timo é o ossinho que a gente tem aqui no meio do peito. Eu ativo o timo e eu falo, fluxo do dar e receber, ative-se. Fluxo do dar e receber, ative-se. Fluxo do dar e receber, ative-se. Porque isso Ativando mudou a tudo. minha vida, sabe? De reconhecer mesmo o dar e receber. Reconhecer em mim, reconhecer no outro. E ninguém tem que nada, né? Ninguém tem que nada. Eu acho que esse tem que é tão pesado. Não sei pra É. você, né, como soa, mas pra mim é tão pesado. Não, falou tem que, eu não escuto mais nada. É engraçado, né? Mas que poder e potência nós podemos ser para acessar toda nossa potência, nossa grandiosidade, né? Nosso dar e receber, reconhecendo o nosso ser infinito, né? Toda a nossa maestria no que a gente faz e reconhecendo no outro também tudo que ele pode ser e contribuir conosco, né? Assim, a Terra, o universo, planetas, galáxias, né? E sei lá, o mundo, o universo, ele vai trazer mais de volta para nós aquilo que nós já somos, né? Então, quanta contribuição a gente pode ser para receber tudo que a gente deseja, tudo que a gente é em essência e está nesse processo de construção do eu infinito cada vez melhor. Isso, e em todos os lugares aonde existem travas que não permitem que a gente possa se reconhecer e vamos destruir, descriar, vezes um deusilhão, enunciado declarador. Sim, E assim, eu percebo, o que que você acha da gente fazer um puxãozinho agora no final de para chamar mesmo, né? Puxar as pessoas que podem ser contribuição na nossa vida, para que possam auxiliar no nosso reconhecer. e se reconhecer também, né? Porque quando a gente reconhece o outro, a gente se reconhece também, né? Sim. Bora lá, Bora? Você quer guiar ou quer que eu guie? Como fica mais leve para você? pode guiar. Então vamos fechar os olhos, se fizer sentido para vocês, senão não tem problema, se vocês não puderem fechar os olhos. Então se imaginem expandindo além da sua casa, além da sua cidade, além do seu estado, e vai expandindo, 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 expande para o universo inteiro, e vai imaginando essa expansão até que as bordas sumam. E aí agora você vai imaginar uma luz branca perolada e você vai entrar dentro dessa bola de luz branca perolada. E agora você vai começar a puxar a energia e trazer toda a energia que você estiver puxando, você vai trazer para dentro dessa bola branca perolada. E você vai puxando, 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 puxa energia, universo, puxando a energia de todas as pessoas que podem ter a máxima contribuição para que eu me reconheça, para que eu reconheça o outro e que a gente possa ser contribuição um na vida do outro, puxando energia de todas as pessoas, pessoas que eu conheço, pessoas que jamais ouviram falar de mim. Vai puxando, puxa energia, puxa, 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 puxa mais. Isso, vai puxando, imagine puxando energia. E agora você vai começar a fluir a energia. Você vai fazer o fluxo da energia. Você vai enviar a energia. E aí você vai imaginar gotículas, gotículas dessa energia caindo em vários lugares e nessas pessoas, uma gotícula em cada pessoa, que pode ser a máxima contribuição na sua vida. E aí vai tomando uma respiração bem profunda, percebendo. E é isso. Eu costumo fazer puxão de energia bem rapidinho mesmo. E o puxão de energia você pode fazer em qualquer lugar. Às vezes você faz em alguns segundos o puxão de energia. E o puxão de energia nada mais é do que você se expandir e você puxar a energia das pessoas e goticular essa energia para que elas possam receber, né, de alguma forma e acessar
a contribuição e ser a contribuição na sua vida. E é isso. O que mais é possível? Você gostaria de deixar mais alguma consideração ou a gente pode encerrar por aqui? Não, pra mim, eu acho que eu já falei tudo que veio pra mim. E você? Então, só gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui presente, né, que foram contribuição, que puderam receber da gente, né? Foi, né, algo espontâneo, a gente não combinou nada, né? Mesmo porque não, não tinha um texto, né, Não. pré-programado, né? A gente também não se conhece pessoalmente ainda, né? Eu falo que em breve, quem sabe, né? Em uma Sim. das classes a gente possa se encontrar e possa trocar pessoalmente, mas foi muito grandioso. Gratidão por estar aqui, gratidão por ter aceitado o convite e infelizmente não deu para fazer, né? Quando eu abri a live, mas no final deu tudo certo Sim, e, sempre dá certo. e o que está certo sobre isso que a gente não reconhece, né? Então tá tudo certo da forma que foi, né? A gente realmente tem que aprender a soltar o controle. Muitas vezes isso é na prática, né? É, exatamente. A gente é testado na prática, né? Então, no começo da live eu estava até tremendo aqui, porque a gente fica, né, a falar, nossa, tava tudo certo, da última vez deu tudo certo, porque agora não tá dando, né? Eu apertando o botão e não dava certo. Então, o que tá certo sobre isso que a gente não reconhece, Né? né? O universo treinando a gente maravilhosamente bem. E acho que ele falou, vamos ver se esse pessoal tem realmente, né, ferramentas para utilizar nesses momentos de desconforto, né? Então, gratidão a todos que estão aqui, né? Gratidão pelo feedback, Mário, né? Eu vou estar respondendo, né, o pessoal que me fez perguntas aqui e agradecer e desejar que todos tenham uma noite maravilhosa. Gratidão, Vanessa, gratidão pelo convite, pela conexão, né? Eu falo que para energia não existe tempo e espaço. Gratidão a todo mundo que participou, que escolheu receber da gente e que em algum momento ainda vai escolher, né? O Mário falou aqui, foi maravilhoso. Gratidão. Gratidão, Mário. E vamos combinar nossa troca e o que mais é possível. E é isso. Quem sabe em breve a gente se conhece pessoalmente em alguma classe, né, Vanessa? E vamos trocar pessoalmente, mas a conexão, ela é energética e a gente segue o nosso saber e percebe o que vai criar mais, né? E o que podemos criar juntas com essa live que não poderíamos separadas. E o que mais é possível? Desejar uma ótima noite para todo mundo, um bom descanso, com muita leveza, um resto de semana. E o que mais é possível? Gratidão. Gratidão a todos, uma boa noite, beijão. Gratidão, TT, pela Gratidão, contribuição. Vanessa. Até. Beijo a todos, boa noite. Boa noite. Beijos. Ó, a live não quer encerrar agora. Vamos ficar na live. O que mais é possível? O que mais é possível? Agora